Gravando aula, show de bola. Então vamos lá. Hoje trabalharemos a significação da palavra ou das palavras, né? Na nossa aula gratuita, 100% online, 100% gratuita, do Garra Concursos, o novo preparatório da cidade do nosso Apodi. Vamos lá. Como assim a significação das palavras? Em português, ocorre um fenômeno interessante. Nunca se deve analisar uma palavra fora de contexto, ou seja, isolada. Você tem que perceber o seguinte: as palavras, elas dentro de um contexto têm um significado, fora elas têm outro. Inclusive, uma palavra ela muda de classe gramatical dentro de um contexto. Espera aí que chegou alguém, deixa eu aceitar aqui. Meu amigo Josian, seja bem-vindo. As palavras, elas mudam de classe gramatical dentro de determinado contexto. Aí você analisa uma palavra, aí você fala assim, viver. Viver, isoladamente, a palavra viver, e a palavra morrer, por exemplo, elas isoladas são verbos. Né? Como é que eu posso provar? Posso conjugá-las. Eu morro, tu morres, ele morre. Eu vivo, tu vives, ele vive. Qualquer palavra que eu possa conjugar é verbo. Acabou. Claro que tem as exceções do sentido de fenômenos naturais. Chover, relampejar, trovejar. Eu não posso dizer eu chovo, tu choves, ele chove. Né? Os verbos são verbos impessoais, que não indicam, que não apresentam sujeito. Mas todas as palavras que indicam fenômenos da natureza são verbos. É algo que a gente tem que saber. Chover, relampejar, trovejar, anoitecer, amanhecer, tá certo? Todas elas são verbos. As demais, se eu posso conjugar, são verbos. Outro detalhe: morrer, viver, terminação ER. Verbos no infinitivo. Pertencem à segunda conjugação. Tá certo? Agora, se eu disser assim, entre o viver e o morrer, há uma tênue barreira. Dentro desse contexto, viver e morrer sofreram um processo chamado de substantivação. Por quê? Porque permitiram a presença do artigo o antecedendo-as. Então, viver e morrer, dentro do contexto que eu falei agora, deixam de ser verbos e passam a ser consideradas palavras substantivadas. Ou seja, sofreram substantivação. Ou seja, mudaram classe gramatical. Assunto da aula de ontem, sofreram uma derivação. Quem lembra? Derivação o quê? Quando a palavra muda de classe gramatical. Derivação? Ninguém lembra. Fica só aqueles grilos assim. Cri, cri, cri. Quando a palavra é acrescida de um prefixo, derivação prefixal. Acrescida de um sufixo, derivação sufixal. Acrescida de prefixo e sufixo independente, derivação prefixal e sufixal. Acrescida de um sufixo e de um prefixo simultâneo, derivação parasintética. Estamos retomando as derivações da aula de ontem e da aula de segunda-feira. Quando ela perde letras, derivação regressiva. Quando ela muda de classe gramatical, derivação imprópria. Então, nessa situação que eu falei, entre o viver e o morrer, a palavra viver e morrer, que são isoladas. Verbos sofreram derivação imprópria, sofreram a substantivação e passaram a ser substantivadas ou funcionar como substantivos. Tá certo? Então, as palavras elas mudam de classe gramatical dependendo do contexto. Portanto, não esqueçam disso. Cuidado ao analisar uma palavra isolada. Ela isolada tem um significado. Ela, dentro de um contexto, tem outro significado. Certo? Então, vamos aqui. Por isso, nós dizemos que as palavras elas são
polissêmicas. Ou seja, o que seria polissemia? Polissemia, poli vem de vários, de muitos, tá certo? O prefixo poli significa muitos, vários. E o prefixo e o sufixo semia significa sentido, significado. O que eu aprendo com isso? Polissemia significa vários significados ou vários sentidos. Eu estou parando porque o pessoal está entrando, eu estou parando para ir aceitar aqui, tá certo? Vários significados ou vários sentidos. Polissemia é isso. É quando uma palavra ou uma expressão ela apresenta vários sentidos diferentes, além do sentido original. Tranquilo? Poli, vários, semia, sentido. Polissemia, vários sentidos. Tranquilo? Por exemplo, a palavra coroa é a palavra polissêmica. Se eu digo assim, ó, a coroa do rei está enferrujada. Coroa do rei. Aquele objeto que o rei usa sobre a cabeça, para indicar ali que ele é soberano. Quando eu digo assim, ó, a coroa da minha bicicleta estragou. Observe que a palavra coroa já tem outra conotação, já tem outro significado. Logo, não é o mesmo sentido da palavra coroa que eu usei quando eu falei sobre a coroa do rei. Aí eu digo assim, ó, papai sempre corta a coroa do abacaxi. Observe que agora eu tenho a mesma palavra, mas com outro sentido, porque está empregada em outro contexto. Olha só que bacana. A língua portuguesa é maravilhosa. Aí, para finalizar a parte das coroas, o cara diz assim, ó, o dentista disse que a coroa do meu dente precisa de um reparo urgente. Olha o que eu tenho aqui. Olha a polissemia da palavra coroa. Eu tenho coroa do rei, coroa da bicicleta, coroa do abacaxi e coroa do dente. E para enfeitar ainda mais o negócio, para nós percebermos o quanto a palavra coroa é polissêmica, a gente chama pessoas idosas de coroa. Ei, coroa, tudo bem? Não é assim? Mais um significado para a palavra coroa. Isso é polissemia. Tá certo? Eu digo assim, outra palavra, eu digo assim, ó. Comprei, fui à feira e comprei mangas azedas. Aí eu falo de fruta. As mangas da minha camisa estão sujas. Olha só, a palavra manga, fora de contexto, é uma coisa. Dentro de contexto, dependendo do contexto, ela tem significados diferentes. Isso é polissemia. E é por isso que a língua, além de maravilhosa, ela se torna às vezes complexa. Porque a gente tem que dar conta de uma série de significados que a palavra tem. E às vezes, nós conhecemos um significado somente. É aí onde está o engancho. A gente conhece um significado de vários que a palavra tem, ou que ela pode apresentar dentro de determinado contexto. Tá certo? Tranquilo aí, polissemia. Sem gancho. Qualquer dúvida, ou vocês falam no chat, ou vocês chamam no microfone. Quando eu estou apresentando lá no slide, eu não vejo o chat. Porque eu estou rabiscando aqui, eu saio da tela e fico só na tela do PowerPoint. Então, quem tiver alguma dúvida, é só clicar no microfonezinho aí e dizer, professor, tal, repita, eu não entendi. Ou repita aquela parte, tá certo? Tranquilão? Até aqui, tá tranquilo? Alguém me deu um feedback aí. Tranquilo aí. Tranquilo, né? Essa partezinha é... A gente tá aqui na parte da cobertura, só no sossego. Vamos aprofundar o buraco. Polissemia é isso, né? Vários sentidos para uma mesma palavra, certo? Vamos para o próximo slide, então. Passou aí? As palavras... Passou. Perfeito. As palavras, elas podem ser sinônimas. Isso é tranquilo, a gente viu lá nas séries iniciais. Palavras sinônimas são aquelas que têm a mesma
ou quase a mesma significação que as outras. É tranquilo. Sabemos o que são sinônimos, né? Por exemplo, a palavra apagar tem sinônimos diversos para ela. Eu posso usar abolir, deletar, excluir, eliminar. Sinônimos. E conhecer sinônimos é essencial, principalmente aí para as provas de concurso que exigem produção textual. Os sinônimos deixam ou tornam, perdão, o seu texto menos enfadonho, menos cansativo e mais rico vocabularmente. Tá certo? Então, certamente, vocês que estão aí na batalha do concurso não vão parar nesse. E vão continuar fazendo, porque concurso se faz até passar, mas se prepara antes para passar depois. É um processo. Ninguém vai pensar que vou fazer 3 meses de curso e vou passar, porque não é assim que funciona. Enquanto vocês vão fazer 3 meses, tem gente que estuda 3 anos. Certamente esse cara que estuda 3 anos tem mais bagagem do que vocês, que começaram praticamente do zero. Uma suposição. Não estou dizendo que vocês estão começando do zero. Sei que vocês vêm estudando antes. Mas a questão é, quem estuda mais tempo tem mais bagagem. Isso é inegável, né? Então, certamente vocês vão, quem não passar nesse vai tentar o próximo. E a tendência agora, pessoal, é que os concursos eles tragam redação, tá certo? Que é uma maneira de passar um pente fino, né? A maneira de passar um pente fino. Alguém entrou aí e depois saiu no tempo de aceitar, acho que é conexão. Alguém entrou e saiu. Concurso, o cara diz, não, concurso é inclusão. Nunca foi. Concurso é exclusão, porque é seleção. É o pente fino. Passa o pente fino e tira a nata. Só os melhores. E quem são os melhores? São os mais inteligentes? Nunca. Ó, dedinho. Quem passa em concurso não é quem é mais inteligente. Tirem essa ilusão da cabeça. Quem passa em concurso é quem está mais bem preparado. Acabou a conversa. Não, mas eu não sou inteligente, eu faço os concursos. Ó, o dedinho, você não se preparou para fazer os concursos. Quem passa em concurso não é mais inteligente. Os concursos que eu passei e fui convocado, eu deixei para trás, vou usar esse termo, pessoas mais inteligentes do que eu, mas que não estavam mais preparadas naquele momento, naquele concurso, do que eu. Tá certo? Então, tirem da cabeça essa ideia de que não, eu não sou inteligente, eu sou burro, eu sou... Você ainda não se preparou o quanto deveria para enfrentar os concursos que você fez e não passou. Só isso. Tá certo? Então, ó, os concursos vão cobrar redação futuramente. Já alguns já cobram, inclusive, esse do Banco do Brasil, do INSS, não sei o que, redação. Tá certo? E a ideia é, se você conhece, tem um repertório vocabular rico, você vai largar na frente. Professor, como é que eu consigo esse repertório vocabular? Gente, leitura, cara. Leitura. Eu sou péssimo em redação, falta de leitura e falta de prática de produção de texto. Só. Não, mas eu não consigo organizar as ideias. Falta de leitura e de produção de texto. Professor, quem lê muito, escreve bem? 50% verdade. Por quê? Porque a escrita é um processo de produção. Você seleciona aqui e passa para o papel. Se você lê, mas nunca escreveu a redação, você não vai saber a estrutura de como construir, por exemplo, um texto dissertativo argumentativo. Introdução, desenvolvimento, conclusão. O que é que eu uso na introdução? O que é que eu uso no desenvolvimento? O que é que eu uso na conclusão? Quantas linhas cada parágrafo? Onde é que vai entrar o tópico frasal? Onde é que entra a minha tese? E os textos de concursos são são textos dissertativos. Alguns vão cobrar dissertativo argumentativo, outros vão cobrar dissertativo expositivo, tá certo?
Por quê? Porque são tipos de texto que exigem a opinião do leitor, do produtor. Do leitor não, do produtor, do escritor. Outros vão cobrar um artigo de opinião, porque eles querem analisar como você se posiciona diante de problemas reais. Por isso que os temas de concursos são problemas que envolvem a sociedade. De concurso de Enem, tá certo? Quer ficar fera? Primeiro você lê pra caramba, para adquirir bagagem, repertório vocabular, né? Para aprender a selecionar as ideias, para aprender a ver como os autores escrevem. Quer uma dica? Pegou um livrinho qualquer, um livro que você gosta, cara. Eu gosto de romance, lê romance. Gosto de aventura, lê aventura. Gosto de gibi, pare com isso. Gibi não vai... É gibi para criança. Não vai fazer você desenvolver o seu pensamento crítico. Lê algo de gente, como disse Clóvis de Barros Filho. Então, pegou o livro, começa a ler. Não precisa... Você é um leitor zero. Aí você quer pegar o livro de 300 páginas e ler numa semana. Você não vai ler, cara. Você não vai ler. Lê 300 páginas um cara que lê todo dia. Você está começando, pega um livro pequeno e lê 5 páginas por dia. Outro dia lê mais 5. Se for legal, um dia você lê 7. Depois você lê 10. Até chegar, comece com um livro pequeno, de 100 páginas. Pegou um livro, leitura, dicionário de lado. Como ninguém mais usa dicionário, vai no velho Google. Pegou uma palavra estranha, ela dica do TLC. Pegou uma palavra estranha, você pesquisa o significado. Só que não é suficiente. Você providencia um caderninho desses, de qualquer um, claro. Desse aqui é uma sugestão, pequenininho. E de cada livro, você cria o seu próprio glossário. Você pega a palavra, lá no livro que você não conhece, pesquisa o significado. Escreve a palavra e na frente ou embaixo o significado. Todas as palavras, quando terminar o livro, você vai ter um glossário daquele livro. Você vai ter conhecido novas palavras que você não conhecia, nem a palavra e nem o significado antes. Deixa escrito. Quando precisar, você tem o seu próprio glossário. É só voltar lá e pesquisar, onde você já escreveu. Não, mas eu vejo aqui e não escrevo, não, deixa para lá. Sim, quando precisar, você vai pesquisar de novo, vai ter outro trabalho de abrir o Google, tal, às vezes não tem internet. Você tendo copiado no caderninho, tá lá, cara. Sem falar que quando você copia, quando você transcreve, você aprende 2 vezes. É provado cientificamente que quem escreve à mão armazena melhores informações. O professor Pierre Luiz disse que ninguém escreve, dizia que ele faleceu, se não estiver, ninguém estuda se não estiver escrevendo. Acabou. Estudar é caderno e lápis na mão. Pode ter um vídeo aula, é o caderno e o lápis, o que é importante você anota. Escreve. Pode ter uma aula online, caderno e lápis na mão. O que é importante, você escreve no papelzinho, escreve mesmo. Vou estudar pela apostila. Pega a parte importante, grifa na apostila, mas depois transcreve para o caderno. Você vai ver como a sua vida vai mudar no tocante a armazenamento de informações. Por que eu indico essas técnicas? Porque eu as uso e funciona. E não funciona só para mim, funciona para todo mundo. Tá certo? Ninguém estuda não estiver escrevendo. Certo? Não confie na memória. A memória é traiçoeira. Outra coisa. A aula vista hoje é aula revisada hoje. Acabou a confusão. Não, pessoal, mas eu não tive tempo, estava com sono, fui revisar amanhã. Não funciona. A aula vista hoje deve ser aula revisada hoje. Se você deixar para amanhã, é bem provável que boa parte do que você viu hoje, o cérebro tenha apagado. Nosso ritmo de aprendizado é um ritmo circadiano. Ele começa e termina em 24 horas. Tudo que nós aprendemos no dia, durante o dia, o cérebro faz o favor de apagar à noite, na hora do sonho.
para ser mais específico. A neurociência explica isso. Por isso é importante revisar depois da aula, para que o seu cérebro perceba que aquilo é importante para você e armazene. Na hora do reset que ele faz durante o sonho, tá certo? Durante o sono e o sonho, aquilo que você revisou, ele vai entender que é importante e vai guardar. Muito tranquilo isso. Isso é ciência. Isso é neurociência. Tá certo? O que é que o cérebro aprende? Quando envolve a emoção. Então, quando você revisa, o cérebro entende que aquilo é importante para você. Mas revisar antes que se passe uma noite de sono. Tá certo? Depois eu falo mais sobre isso. É só a dica parcial para vocês ficarem ligados nisso. Tá certo? Revisar toda a aula antes de dormir. Tira meia horinha ali, dá uma revisada. Então, sinônimos ou sinonímia, né, é um termo mais usado ultimamente nos concursos. Sinonímia são palavras sinônimas que apresentam a mesma ou quase a mesma significação que as outras. Por exemplo, significado, o sinônimo de perto, próximo. O sinônimo de deferir, concordar. E por aí vai. Né? Sinônimos são palavras que têm a mesma ou quase a mesma significação. Isso é tranquilo, isso ninguém vai se enganchar. E o que são os antônimos? Ou palavras antônimas, ou ainda antonímia. São palavras que têm a significação oposta, a significação contrária, a significação diferente. Deixa eu só conferir aqui, pessoal. Cadê meu celular? Se alguém está com algum problema de conexão para entrar reclamando lá no grupo, tem não, tá tudo ok. Ninguém falou nada. Fábio, assim como você desligou a câmera, você pode desligar o alto-falante, porque fica os barulhos daí aparecendo, entendeu? Aí quando Isso, você quiser falar alguma dúvida, alguma coisa, você liga e desliga. Vai ficar melhor. isso. Então, tem uma bancada mesmo aí por aí. Então, olha Tô só. tomando a liberdade, tô tomando a liberdade porque Fábio é meu cunhado aí. Rocha aí, Delão. Vocês são de casa. Tá tudo em casa. Observe. Enquanto as palavras sinônimas ou que tratam de sinonímia têm a significação igual ou parecida, as palavras antônimas ou antonímia têm a significação oposta, diferente, contrário. Antônimo igual, perdão, sinônimo igual, antônimo diferente, antônimo contrário. Contrário de bem, mal, e vice-versa. Contrário de bom, ruim. Contrário de perto, longe. Contrário de felicidade, tristeza. Contrário de feiura, beleza. E por aí vai. Essa parte é bem tranquila. Sinônimos e antônimos, ninguém esquece. A gente vê isso tanto nas séries iniciais que ninguém esquece. Memoriza e fica para a vida. Só que chegou a parte boa. Nós temos os homônimos, ou palavras homônimas, ou ainda homonímia. E as homônimas, elas têm significações diferentes, porque elas têm classificações. Nós temos as palavras, inicialmente, homófonas e homógrafas, tá certo? Homófonas e homógrafas. Alguém tentou entrar aqui, vou aceitar. Peraí. Pronto. Aceitei. Voltei para a tela, voltei para a tela, tá aqui a tela. O que são palavras homófonas? Homófonas são palavras que se pronunciam da mesma forma. Clica nisso aqui, ó. Se pronunciam da mesma forma. Por isso são homófonas. Esse fonas vem de fono, de som, de pronúncia. As palavras homófonas, elas se pronunciam da mesma forma, mas elas têm grafias ou escritas diferentes. E o significado também. Então, observe. A homonímia trata de palavras homófonas e homógrafas, inicialmente. As palavras homófonas, elas têm a pronúncia igual. Homófonas. Vou repetir. Esse fono vem de som, de pronúncia, tá certo?
Só que a escrita delas é diferente. O que é igual é o som. A escrita e o significado são diferentes. Como, por exemplo, bucho. Eu tenho bucho com CH e tenho bucho com X. A pronúncia é igual. Bucho. Se eu falar assim, ó, bucho, pronto. Ninguém vai saber de que bucho eu estou falando. Por quê? Porque eu tenho bucho com CH ou com X. E com X, perdão. Elas têm a mesma forma de serem pronunciadas. Portanto, são homófonas. Bucho com CH é o nosso bucho. Estômago de animais. Como também somos animais, né? Embora alguém diga que somos racionais, tem horas que eu nem creio muito nisso. Bucho, me deu um chute no bucho. Então, esse bucho é com CH. E o bucho com X é um tipo de vegetação, é um tipo de arbusto. Todavia, elas têm a mesma pronúncia, porque são homófonas. Professor, eu vou lembrar disso na hora? Vai. Homófonas, se lembra do fono, que é som, pronúncia igual. Significado diferente, escrita diferente, mas o som é igual. Tá certo? Depois nós temos as homógrafas. Esse grafas vem de quê? De escrita, de grafia. Então, o que eu sei? Se as homófonas são palavras que têm o mesmo som, as homógrafas, elas têm a mesma escrita. Elas se escrevem, elas são escritas do mesmo modo. Mas a pronúncia e o significado são diferentes. Olha a diferença entre homógrafas e homófonas. Nas homófonas, o som é igual. Nas homógrafas, o que é igual é a escrita. Nas duas, o significado é diferente. Tá certo? Como é que eu vou lembrar? Vou repetir. Homófonas têm sons iguais, escritas e significados diferentes. Homógrafas têm a grafia igual. Ser só social. Homógrafas. Esse grafas vem de escrita, ou vem de grafia, para ficar melhor, para associar com grafas. Grafia. Grafia é escrita. Então, as palavras homógrafas, elas vão ter a mesma grafia. Vai mudar o quê? Nesse caso aqui, a pronúncia e o significado. Vou repetir mais uma vez. Homófonas, palavras de som igual. Homógrafas, palavras de escrita igual. Tá certo? Olha só. Jogo e jogo. A escrita é igual. Ó. Um é substantivo e o outro é verbo. O jogo do Flamengo foi decepcionante. Eu jogo bem futebol. Olha que a palavra jogo e jogo, a pronúncia é diferente, o significado é diferente, mas a grafia é igual. Escrevem-se do mesmo jeito. Esse acento que eu coloquei aqui entre parênteses, esse O fechado do Jô e esse O aberto do Jó, na grafia, ele não aparece. Tá certo? Não aparece. É apenas na pronúncia. Jogo, substantivo, jogo, verbo. Observe que classes gramaticais diferentes. Só esse acentozinho aí, fechado e aberto, né, nos diz que as palavras são de classes gramaticais diferentes. Como é que eu vou saber, professor? No contexto. Citei 2 exemplos. O jogo ontem terminou tarde. Eu jogo de centroavante. Jogo e jogo. Pronúncia diferente. Significado diferente. Classe gramatical diferente. Mas a grafia é igual. Por isso elas são homógrafas. Tá certo? É só associar. Fonos, som. Grafas, grafia. Palavras homófonas têm o mesmo som. Palavras homógrafas têm a mesma escrita. Tá certo? Tranquilão. Antes de passar para o próximo slide, deixa eu ver se tem dúvida aqui.
Dúvidas até aqui? É um assunto tranquilo. Ninguém tem dúvidas? Podem falar, que eu estou olhando agora para a tela, tanto no chat quanto abrir o microfone e se pronunciar. Rapaz, parabéns, Luiz Carlos. O LC, pela dinâmica, uma aula fácil de compreensão. Eu estou aqui na escuta aqui, parabéns. E uma aula você está facilitando muito. E são termos que vai nos ajudar bastante durante as provas e até durante as aulas. Porque muitas vezes, para entender as leis, é necessário que você entenda as palavras, entenda os sinônimos, para que possa facilitar a compreensão dos artigos. Então, Sim. português ele casa com toda disciplina, principalmente com a área de direito, pela compreensão. Você só compreende um artigo quando você compreende as palavras nela inseridas. Então, parabéns, nós estamos aqui. Você é nota 10, viu? Nota 10. Show de bola, meu sargento. Show de bola. Você disse algo agora aí super importante, a questão da compreensão das leis, né, dos artigos lá, passa da compreensão da leitura, da interpretação da leitura. Inclusive, nós vamos ter aula de interpretação de textos, viu? No nosso curso, nossa carga horária, interpretação de texto, interpretação e compreensão. Aí alguém diz aí, poxa, como assim, professor? Interpretação e compreensão são coisas distintas. Talvez vocês saibam, talvez nem todo mundo que está aqui soubesse dessa informação. E as pessoas erram lá no concurso porque pensam que são a mesma coisa. Às vezes a questão ela pede a sua compreensão e você vai no campo da interpretação sem ter sequer consciência disso. Às vezes a questão pede a interpretação e você vai mais raso ali na compreensão e erra a questão. Mas depois desse curso você não vai mais errar a questão de compreensão e interpretação textual. Tá certo? É uma pena que vou repetir, de mais de 100 pessoas que temos no grupo, nós temos apenas 20 comigo aqui e o professor Jacques. Então temos 18 alunos, creio eu. Uma aula gratuita, o cara assiste de casa, no conforto do seu lar. E, pô, mas o cara não pode fazer o concurso. Uma aula gratuita de português e de direito, ninguém pode perder. É gratuito, porra. Você tá entendendo? Essa é a minha revolta, às vezes, né, com as pessoas que, se fosse uma live de Wesley Safadão, tava lotada essa porra aqui. Você tá me entendendo? Depois reclama que não tem não sei o quê. Não, tem oportunidade, esse país não tem não sei o quê. Cara, oportunidade tem. Tá aqui. Falta quem azagar. Eu falei sobre isso ontem, só batendo nessa tecla de novo. Porque me deixa revoltado o cara ter toda a oportunidade do mundo e não aproveitar. Depois sai para aí, vira bandido e enfim. Porque não aproveitou as oportunidades que teve na vida. Caramba! Vamos para frente. Vocês que estão aqui estão de parabéns. Vocês estão buscando um futuro melhor através do conhecimento. E se não servir para passar no concurso, serve para agregar conhecimento à sua vida. Para tornar você uma pessoa melhor, mais sábia. Quisera eu ter tido essas oportunidades de ter aulas gratuitas quando eu estava começando a preparação aí pelo concurso da vida. Era eu sozinho. Era comendo livro de madrugada. Eu e um cachorro aqui no muro. As pessoas querem coisas fáceis. É sacrifício, meu amigo. É renúncia. Muita gente hoje conhece o professor LC, um mestrado em letras. Mas pouca gente conheceu o menino da beira da lagoa, que passava fome lá em Apodi. Aí em Apodi. Pouca gente conheceu. Isso aqui, ó. Isso aqui que não dá para ver. Todos lidos. Todos lidos. É bagagem. É sofrido. Mas vale a pena no final. E vocês que estão aqui, continuem, porque vocês vão ser recompensados. Não tenho dúvida quanto a isso. O professor Jacques é outra testemunha aí. Família humilde, menino humilde, assim como a minha família, conseguiu vencer na vida estudando. E vocês vão conseguir também, todos vocês. Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Desde que, olha só, desde que uma conjunção condicional. Vamos ver isso aí nas conjunções. Desde que é uma conjunção condicional. Indica uma condição. Desde que não parem de estudar. Não parem. Tomem gosto pela coisa. Tá certo?
voltemos ao foco da aula. Era só uma cutucada para a galera ficar esperta. Voltei para cá, homófonas, o cachorro, homófonas, sons iguais. Homógrafas, escrita igual. Tranquilo. Homófonas e homógrafas estão no campo da homonímia. Tá certo? Palavras homônimas ou homônimos está no campo ou estão no campo da homo. Que letra feia, rapaz. Uma coisa que eu não aprendi foi escrever direito. Bonito. Direito não, bonito. Homonímia. Estão no campo da homonímia. Então, professor, tanto as homófonas quanto as homógrafas são palavras homônimas? Sim. Homófonas e homógrafas são homônimas. Estão no campo da homonímia. Tranquilo? Aí inventaram a tal de homônimas perfeitas. Olha só, eu tenho as homófonas, palavras com sons iguais, significados e escritas diferentes. Eu tenho as palavras homógrafas, palavras com grafia igual, som e escrita diferente. E eu tenho as palavras homônimas perfeitas. Quais são essas? Palavras com pronúncia e grafia, grafia e pronúncia idênticas. Por isso o nome perfeitas. Qual a diferença? Lá nas homófonas, o que era idêntico era o som, a pronúncia. Lá nas homógrafas, o que eram idênticas eram as grafias. Aqui nas homônimas perfeitas, tanto a grafia quanto a pronúncia são idênticas. O diferente aqui é o quê? É o significado. Foca nisso aqui. Detalhe, nos 3 casos, homófonas, homógrafas e homônimas perfeitas, o significado é sempre diferente. Notaram isso, né? Sempre diferente. Tá certo? Olha só. Cedo. Luta. Mato. A mesma grafia. Dependendo do contexto, por isso eu falava no início da aula, da necessidade, da urgência de aprender a interpretar, ou a estudar, ou a analisar, fica mais bacana, a palavra dentro de um contexto. Eu olho assim e digo cedo. Sim, cedo é o quê? Dependendo do contexto, ela pode ser verbo ou advérbio. Todos os dias eu acordo cedo para caminhar. Cedo, nesse caso, eu tenho um advérbio de tempo. Cedo, advérbio de tempo. Mas se eu disser assim, ó, se você precisar, cedo o meu lugar no ônibus. Agora eu tenho o verbo ceder. Que legal! Mesma grafia, mesma pronúncia, homônima, perfeita. Que legal! Olha só. Eu cedo meu lugar no ônibus. Eu acordo cedo para caminhar. Cedo, do verbo ceder, e cedo, advérbio de tempo. Por que é uma homônima perfeita? Porque a grafia e a pronúncia são iguais. Perfeitas. Tranquilo? Que vai mudar aí é a classe gramatical, dentro do contexto que ela foi escrita. Tá certo? O mesmo caso de luta. Tá certo? Pode ser verbo ou pode ser substantivo. A luta do Spider-Man foi um fiasco. A luta. Substantivo. Ele luta muito bem, vírgula, mas hoje não foi tão legal. Ele luta. Agora eu tenho o verbo lutar conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Luta. Tá certo? A grafia é a mesma, tanto do substantivo quanto do verbo. A pronúncia é a mesma, tanto do substantivo quanto do verbo. O que vai mudar? O significado e a classe gramatical. Cuidado com isso. Nossa primeira aula presencial, segunda-feira, nós vamos, serão 2 dias, segunda e terça, 3 horas na segunda e 3 na terça. Você levem água e café e disposição, porque nós vamos fazer 3 blocos de 50 minutos, com intervalo de 10 minutos de um para o outro,
vai ser uma surra de gramática. Tá certo? Vamos dispostos, vamos preparados. É muita bagagem. Nós vamos dar um passeio pelas classes gramaticais. Tá certo? Um passeio teórico e um passeio prático, resolvendo questões. Primeiro a gente vai abordar a teoria, depois a gente cai nas questões. Tá certo? Vai ser bacana. Não percam. Cheguem lá segunda-feira dos Esportes, 19 horas, lá na Adra, ali naquela rua do Mercadinho Monteiro, todo mundo sabe, né? Quase na cozinha aí do meu amigo Josian. E vai ser bacana. Por trás do Pequeno Príncipe. Tá certo? Todo mundo sabe onde é. Creio eu. Vai ser bacana, vai ser muita gramática. Vamos dar um passeio pelas classes gramaticais, entender o que é um verbo, substantivo, um advérbio e tal. É imprescindível que você conheça esses termos, que você seja capaz de bater o olho numa palavra e dizer isso aqui é uma preposição. Isso aqui é um advérbio. Isso aqui não, isso aqui eu estudei, isso aqui é um verbo. E é um verbo significativo. Mas esse aqui é outro verbo, mas esse verbo aqui já é de ligação. Esse outro aqui, rapaz, isso aqui é uma interjeição. É essencial que você conheça as classes gramaticais. É o alicerce para você estudar sintaxe. Porque as palavras, elas têm funções sintáticas. Você tem que saber, por exemplo, que o adjetivo é uma palavra, é analisada morfologicamente como adjetivo, mas que exerce função sintática de adjunto nominal ou predicativo do sujeito. Nós vamos aprender isso no curso. Quem já sabe, mas esqueceu, vai revisar. Quem não sabe, vai aprender. Quem já sabe, vai reforçar. Tranquilo? Vamos junto aí que vai ser massa. Mato. A palavra mato também é uma palavra considerada homônima perfeita. Por quê? Porque o som e a escrita são iguais. O mato do meu muro está grande. O mato, a vegetação. O mato não tem para onde correr. Se tem um O, é substantivo. Eu mato quem mexer com minhas filhas. Agora eu já tenho o mato do verbo matar. Tranquilo. Tranquilo. Mudou o que? Significado. A grafia é o quê? Idêntica. Então, no campo das homônimas, no campo da homonímia, o que nós temos? Temos palavras repetindo, reforçando, revisando para ficar na mente de vocês. Homófonas, que são aquelas que têm o quê? Tem o quê? Tem sons, sons, homófonas, iguais, grafia e significados diferentes. Dentro ainda do campo da homonímia, nós temos as homógrafas. Grafas, grafia, escrita, palavras que apresentam escritas iguais, mas tem o significado e o som já é diferente. Tá certo? Nas homógrafas, o que é igual é a escrita. Aí, para fechar o campo, nós temos as homônimas perfeitas. Esses três tipos dentro do campo das homonímias, ou da homonímia, no singular. As homônimas perfeitas, elas juntam as homógrafas e as homófonas. Por quê? Porque elas têm a mesma escrita e a mesma pronúncia. Como os exemplos aqui citados. Elas são homônimas perfeitas. Pronúncia igual, escrita igual, significados diferentes. Dentro do campo da homonímia, tá tranquilo, tá favorável, tá de boa. Pode seguir o baile. O professor esse Júnior tá no aquecimento aí, ele tá chegando, viu? Vamos aqui. Não tem dúvida até agora? Me mande aí um feedback. Se tá tranquilo, se ficou alguma parte que merece uma reforçada. E aí? Ver se tem alguma queixa aqui no grupo. Tem não. Esse Júnior disse que já tá ok. Nós preparando lá. Vamos lá. Se ninguém falou, é porque ninguém, tá todo mundo dormindo, ninguém tem dúvidas. Eu me preocupo quando ninguém tem dúvida. Professor, Pois não, João. a palavra deferir, ela é perfeita? A homônima perfeita? Deferir,
Deferir. Eu tenho deferir e diferir. É mesmo, tem deferir. Aí já não entra na homônima perfeita, porque ela tem grafia diferente. Não é. Tranquilo? Para Tranquilo, ser tranquilo. perfeita, tem que ser grafia e pronúncia igual. Né? É como tem É. igual por exemplo, o mesmo exemplo aí. Imergir e emergir, né? Eminente e iminente. Elas são parecidas, mas não são perfeitas. Tá certo? Tranquilão? Beleza. Show de Tranquilo. bola. Vamos aqui para o próximo slide, para a gente já liberar para esse Júnior entrar com a parte aí específica, apresentar o curso. Show de bola. Deixa eu só tentar passar aqui que esse bicho travou. Passou. Depois das homônimas, agora vem o quê? Vem o quê? Vem o quê? Vem as parônimas ou paronímia. Algumas provas podem trazer essa nomenclatura, paronímia. É bom ficar ligado nisso. Enquanto as homônimas são idênticas, em alguns casos na pronúncia, em outros na grafia e em outros nos dois, as parônimas, elas são parecidas. Você já faz associação aqui. Ó. Professor, eu vou confundir com homônimo, mas não. Homônima vem de idêntico. Parônima é de parecida. Parecida. Aí aqui, como é o nome? É o quê? Josieliton? Joseilton? Joelísio. 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 A palavra que você falou que já entra nas parônimas. Elas são parecidas. Tá certo? Já não são homônimas, são parônimas. Né? Eu tenho aí, ó, parecidas na escrita, parecidas na pronúncia. Significados diferentes. A palavra que você citou entra aqui nas parônimas. Absolver, que é inocentar, que é um termo aí do direito também, né? O professor Jacques tá aí. E absorver, que é consumir. E muitas vezes as pessoas confundem essas duas grafias e confundir isso aqui, menino, tanto numa redação quanto numa oratória, numa fala, numa discussão, seja no que for, é a complicação. Porque você muda o significado da palavra. Observe que absorver e absorver são parecidas. Tá certo? Uma tem um L e na outra tem um R. Absorver e absorver. São parecidas. No entanto, são diferentes na pronúncia e no significado. Na pronúncia até parecem. Absolver e absorver. Se você falar rápido, a pessoa talvez nem entenda. Como é? Absolver. Ah, tá certo. Eu havia entendido absorver. Ou vice-versa. Elas são parecidas na pronúncia e na escrita. Significado totalmente diferente. Arrear e arriar. Parecidíssimas na pronúncia e na escrita. Significados diferentes. Arrear, de pôr arreios, e arriar, de descer, de abaixar. Comprimento e comprimento. Comprimento e extensão, e as pessoas pecam muito nisso aqui. E cumprimento é saudação. Então você diga assim, ó, eu o cumprimentei, eu saudei. E comprimento é a casa mede tantos metros de comprimento. Com. Falou em extensão, em metragem, vamos assim dizer, é comprimento, que vem de comprido. As pessoas confundem demais. Você tomou o tema assim, ó, dever cumprido. É um dever bem grande? É um dever extenso? Ou você queria dizer que cumpriu com o dever? Tá certo? Verbo cumprir. Outra situação. Então aqui eu tenho comprimento e cumprimento, palavras parecidas, portanto, parônimas, é só fazer essa associação. Parônimas parecidas, homônimas iguais. Tranquilo? Descrição e descrição é o ato ou efeito de descrever. No caso da descrição. Texto descritivo é um texto que você vai descrever uma paisagem, uma pessoa, um ambiente, enfim. E descrição é o ato de ser discreto. É outra palavrinha que eu vejo muitas pessoas confundirem. Tá certo?
Ah, eu sou discreto. Não, cara, você é discreto. Discreto. A pessoa fez uma descrição do lugar. Não, cara, fez uma descrição. Descrever. Tá certo? É só se ligar. Descrição, descrever. Descrição, ser discreto. Palavras parônimas. As homônimas são iguais, as parônimas são parecidas. Tranquilão? Tranquilão nas parônimas para a gente ir para o exercício. Tranquilão? Ficou dúvida aí no parônima? Não, né? Mas me respondam vocês. Ninguém? Eu fico muito preocupado quando ninguém tem dúvida. Um professor meu lá do mestrado dizia que quando ninguém tem dúvida, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. É aí está o problema, essa segunda parte, essa segunda alternativa aí, é o que me preocupa. Tá certo? Por isso que eu gosto do feedback, de saber se estão entendendo. A gente volta e repete e fala mais devagar, se for o caso. Eu falo muito rápido. Se eu me empolgar, eu falo mais rápido ainda. A neurociência diz que quem fala rápido pensa rápido, uma vez que a fala é a expressão do pensamento. A gente se empolga e, enfim. Josiane já foi de letra D na primeira sapatada aí. Sessão e sessão. Observe as frases. O paciente submeteu-se a sessões de sangria, utilizando de sanguessugas. Deixa eu ir lá para o slide. Enquanto isso, vocês vão, quem já tem a resposta aí já vai arriscando. Encontrou na seção de remédios o que procurava para o seu alívio. Aqui está anunciada a questão. O par de palavras seção e sessão relaciona-se ao estudo da homonímia, palavras com sons iguais e significados diferentes, na sinonímia, palavras iguais, de sentido iguais, na antonímia, palavras de sentidos opostos, ou na paronímia, palavras de escrita e pronúncia parecidas, mas significados diferentes. Josiane foi de D. Alguém vai concorda com o Josiane? Duan foi de A, Léo Décio de A, Meriano de A, Arimatea de A, Maiara Raquel foi de D. E aí? Vamos lembrar do conceito. A homonímia diz que os sons são parecidos. Trabalha com parte do som e da grafia. Perdão, são iguais. A paronímia que diz que eles são parecidos na grafia e na pronúncia. Sessão tem o mesmo som. Vocês concordam comigo? Se você não colocar num contexto, você não vai saber se é com dois S, se é com C cedilha, né? Então, ela entra no campo de quê? Das homonímias. Parecidos. Não. Idênticos. Seção. Eu digo seção e o som é o mesmo. Tá certo? Então, letra A. Seção e seção entram no campo da homonímia. Pronúncia igual. São homófonas. Pronúncia igual. Tá certo? Se é homófona, é do campo da homonímia. Essa questão foi que eu citei lá que eu coloquei lá no grupo hoje. E agora? Nós temos aqui uma outra questão que não estava no grupo. Essa aqui é inédita. A palavra olhar, empregada em olhar no chão para manter o ritmo do passo, foi utilizada como substantivo. Ela foi utilizada como substantivo. Mas também ela poderia ser vista como verbo. Vimos isso agora há pouco. A esse recurso semântico, todas as vezes que falarmos em semântico ou em semântica, tem que vir
na mente de vocês a palavra significado ou sentido. Alguém pediu para entrar. Tá certo? Então vamos lá. Saí do slide, voltei para o slide. A esse recurso semântico dá-se o nome de quê? De sinonímia, de antonímia, de homonímia ou de paronímia? Quando eu tenho a palavra que pode ser verbo, mas que pode ser nome. Essa daí, Luiz, cara, eu vou dizer. Fabinho falou aí. Eu saí da tela, que estou ouvindo só a voz. Fabinho vai Homônima dizer. perfeita. Rapaz, aí Fabinho ainda explicou mais, viu? Tá nojento. E ainda explicou mais que é uma homônima perfeita. Tem a mesma pronúncia e pode ser verbo e pode ser substantivo. Vocês concordam com o Fabinho? Duan já meteu o C também ali. E aí, o pessoal está analisando ainda? O que vocês acham? Nós temos dois C, Fabinho e Duan. Quem mais? Quem mais arrisca? Josiane também foi de C, Meriane foi de C. E, de fato, é a letra C, né? É uma homônima perfeita. Ela pode ser verbo e ela pode ser substantivo. A grafia vai ser a mesma. E a pronúncia também. Quando eu tenho grafia igual e a pronúncia igual, homônima perfeita. Então, se é homônima, é homonímia ou uma relação homonímica, que é a mesma coisa de dizer homônimos, ou homonímia, tá certo? Questão. Aí vai, eu marquei, foi a questão errada. A questão letra C, questão 2, letra C. Eu marquei lá no homonímica, lá no 3. É homonímia. Professor, Opa! mas no caso aí na alternativa não teria que dizer que era homonimia perfeita, não? Não, outro detalhe importante, ó. Boa pergunta. Quem falou aí? Foi Fabinho? O Terlan. O Terlan. Pronto. Não necessariamente, o Terlan. Como não apareceu outra opção, apareceu só sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia, ela pertence ao campo semântico da homonímia, que pode ser o campo semântico da homonímia abrange homônima perfeita, homógrafas e homófonas. Entendeu? Quando ele fala do campo, ele abarca essas três possibilidades. Agora, Sim. entendeu? Ele poderia complicar a sua vida e colocar assim, ó, alternativa C, homônima perfeita, alternativa D, já tem. Alternativa E, homógrafa ou homófona. Aí você tem que saber. Você tem que saber de cara que era homônima perfeita. Quando ele fala aí só essas quatro possibilidades, não pode ser sinônimo ou sinonímia, não pode ser antonímia, não pode ser paronímia, só restou homônima perfeita, no caso, homonímia. A esse recurso semântico se dá o nome de quê? De homonímia. Tranquilo? Beleza. Show de bola. Já é o caso, por exemplo, eu vou falar sobre isso numa aula de transitividade verbal. Existe o objeto direto e o objeto direto preposicionado. O avaliador, o cara que elabora a prova do concurso, ele pode colocar um termo lá que seja objeto direto preposicionado e entre as opções colocar somente objeto direto. Você vai dizer, porra, tá aqui objeto direto, mas na minha análise é um objeto direto preposicionado. Dentre as alternativas não tem a opção objeto direto preposicionado. Poxa, se é um objeto direto preposicionado, é um objeto direto, embora o cara não tenha colocado lá. As demais opções, o que é? O que seriam? Objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva e objeto direto. Você analisou que ele é um objeto direto preposicionado, mas ele é um objeto direto de toda forma, entendeu? Aí pode marcar sem medo que ia dar certo do mesmo jeito. Já tem gente abarcando aí a letra A, na questão 3. A frase, eles edificavam, construíam, contém dois verbos. Há entre eles uma relação de quê? De sinônimo, de antônimo, de parônimo. Já todo mundo aí de letra A. Mesmo significado. Edificar e construir, mesmo significado. Gabarito, letra
A. Tá certo? Edificar e construir tem ou pertencem ao mesmo campo semântico, tem o mesmo significado. Gabarito da 3, letra A. Temos mais duas questões para encerrarmos a nossa aula e já vamos trazer o professor S. Júnior para iniciar aqui. Vou usar aqui no grupo. Vamos lá, mais duas questões, bem rápidas. O substantivo luxúria e pudor apresentam entre si uma relação de quê? São sinônimos? São antônimos? Há uma relação homonímia? Há uma relação sinonímia? Qual é a relação aí? Aí entra aquela parte de conhecer as palavras. Luxúria e pudor, eles têm uma relação de quê? São sinônimos? São antônimos? São parônimos? São homônimos? E aí? Questão 4. A galera já está indo de B aí. Antonímia. Antônimos. Todos concordam que a letra B, luxúria e pudor, aí entra aquele campo de conhecer o significado das palavras. Entra no que eu falei de pegar o dicionáriozinho, pegar o livro e criar o seu próprio glossário. Isso é essencial. Luxúria e pudor são palavras que mantêm uma relação de antonímia. São palavras contrárias. E para fechar, a questão 5 é bem tranquila, mas aí já requer, mais uma vez, como a questão 4, o conhecimento do significado das palavras. A sequência em que todas. Aí você vem aqui e diz que, olha, ele pede todas as palavras pertencem ao mesmo campo semântico, do mesmo sentido, de soberba. É o quê? A letra A diz que é galhardia, desprezo e vergonha. A letra B diz que é altivez, superioridade e empatia. A letra C diz que é egocentrismo, tirania e grosseria. E a letra E diz que soberba é o mesmo que prepotência, orgulho e arrogância. O E de aí, D É a D, também. professor. letra D de dado. Todo mundo vai de D ou tem uma discussão aí? Josiane está entre a C e a Essa daí eu D. marcaria D também. Prepotência. Josiane está entre a C e a D. Arimateia foi de C. Duan foi de D. Apenas Arimateia e Josiane estão ali com a C. E aí? Quem mais? Soberba. Josiane mudou a dúvida aí. Foi de D. Quem é uma pessoa soberba? Primeiramente, você tem que entender o que é soberba para poder analisar demais. A C e a D, elas criam uma certa dúvida. Só que você volta para o enunciado da questão e observa que ele pede que
alternativa em que todas as palavras pertençam ao mesmo campo semântico de soberba. E a que mais completa o enunciado da questão é, de fato, a letra D. Tá certo? É a mais completa. A letra C tem lá o seu valor, tem lá as palavras que podem pertencer a esse campo semântico, mas quem é soberbo, é prepotente, é orgulhoso e é arrogante. Tá certo? Nem pode ser nem sempre ser tirânico, pode nem sempre ser grosseiro, né? Mas é prepotente, é orgulhoso e é arrogante. Então, o gabarito justifica-se por isso na letra D, de doido, que é o que nós não vamos ficar, mas vamos meter o sarrafo no português e vamos adiantar muita coisa aí para vocês chegarem no dia do concurso lá seguros. Agora, um detalhe: não vai depender só das minhas aulas. A minha contribuição aqui vai ser de 30%. Eu digo isso em todos os cursos, inclusive no meu curso de português, do básico ao avançado, que é um curso que revira a gramática de pé a ponta. A minha contribuição é 30%. 70% é de vocês. É de sentar a bunda na cadeira e revisar as aulas, e exercitar, treinar mais questões, pega o conteúdo aqui, depois da aula, revisa. Em vez de passar horas e horas indo dormir tarde, assistindo TikTok, assistindo uma série, assistindo besteira, que não vai trazer nenhum benefício para você, use o tempo para estudar, para revisar os conteúdos, para resolver questões. Porque, eu entendi a aula, beleza, perfeito, mas o objetivo da aula é fazer você entender. Não é fazer você aprender. Você não aprende na aula, você entende. Quando você for revisar e resolver questões, você vai fixar, aí você vai aprender. Por isso que os alunos na escola convencional não aprendem. Por quê? Porque eles não prestam atenção à explicação e não entendem. Por não entenderem, não exercitam. Por não exercitarem, não aprendem. A aprendizagem ou o aprendizado está no exercício, está no pós-aula. Você assiste a aula para entender e exercita, revisa e pratica com questões para aprender. Tá certo? Minha contribuição é 30%, 70% do aluno. Eu dou aulas em turmas de 50 alunos e 10 passam. Mas por que 10 passaram? Eu dei a mesma aula para 50. Porque 10 estudaram, porque 10 foram além das aulas, porque 10 não se limitaram àquelas horinhas de aulas que eu dei para eles. Não é professor, é o aluno, é a dedicação, é o empenho, é a vontade de vencer, é o sacrifício, é a renúncia. Para fechar e chamar esse Júnior, Sócrates falou: conhece-te a ti mesmo. Eu humildemente vou falar: vença-te a ti mesmo. Se você vencer, seu maior concorrente é você. Os bancos do Brasil, 1 milhão. Concorrência não faz medo a ninguém. 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 Se inscrevem ali 5.000 pessoas, não tem 100 estudando. O Dinho. Deus abençoe, tio. A vontade assistindo televisão. Então, pessoal, é isso. Espero que a aula tenha sido para vocês proveitosa. Vocês tenham entendido o conteúdo. Tchau, Dinho. Tenham entendido o conteúdo. Tá certo? Não tenham ficado dúvidas. Tem o professor S. Júnior aí. Prestem atenção, anotem, escrevam, tá certo? Façam anotações. Cadê esse Júnior? Pronto, S. É com você agora aqui. Façam anotações, tá certo? Criem o hábito de aprender estudando, escrevendo, perdão. Continue na aula, porque vai ser, não vou fechar o link não, vai continuar aqui aberto. Esse Júnior vai entrar. Eu não vou nem parar a gravação. Esse Júnior já chegou aí, ó.
Aliás, eu vou parar a gravação e iniciar outra, para ficar dividido em 2 blocos. Mas a aula tá ligada aqui, a segunda já chegou. Só que tem que gravar.